Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Ela arrancou cada porta-retrato da estante da minha sala. Eu, Helena, com meus 68 anos, que passei 40 deles como enfermeira no Hospital das Clínicas, com o cheiro de álcool impregnado na alma e um cansaço que parecia ter se instalado nos meus ossos para sempre. No lugar das minhas fotos amareladas com meu falecido marido, ela colocou vasos cinzentos e uma escultura geométrica sem vida. Com um sorriso dissimulado, ela disse: "Sogrinha, vamos dar uma arejada, né? Tava com cara de museu." Meu sangue ferveu, minhas mãos tremeram, mas eu não disse uma palavra. Naquele instante, algo mudou. Ela ainda não sabia, mas tinha acabado de assinar a própria sentença. A denúncia que eu faria tiraria não só os vasos da minha casa, mas a liberdade dela. Mas para entender como chegamos a esse ponto, preciso voltar ao início de tudo. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Já teve suas memórias tratadas como lixo por alguém que deveria te respeitar? Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, deixe um like para mostrar que nenhuma mulher deve ser silenciada. Meu nome é Helena de Souza Almeida, tenho 68 anos e sou enfermeira aposentada do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde trabalhei por exatos 40 anos. É para o seu bem. A senhora não tem mais condições de se cuidar. Agora o Ricardo e eu vamos cuidar de tudo para a senhora. Descanse. A porta se fechou. A chave girou na fechadura. Um clique. O som de um caixão se fechando. E então, o silêncio. Um silêncio que não era paz. Era um vácuo. Um abismo. Eu podia ouvir o zumbido agudo da lâmpada fluorescente no teto. Podia ouvir o tic-tac de um relógio em algum lugar do corredor. Podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. 1, 2, 3. Contei minhas próprias pulsações. O silêncio era pesado, físico. Pressionava meu peito, roubava o ar que a febre já tornava escasso. O tempo parou. 1 minuto pareceu 1 hora. 1 hora pareceu uma eternidade. Naquele silêncio, naquela solidão imposta, algo aconteceu. A Helena boazinha, a mãe abnegada, a avó que aceitava tudo para não criar caso, ela morreu. Morreu ali, naquela cama estranha, com o som da chave girando na fechadura ecoando em sua alma. A febre que queimava meu corpo não era mais doença, era uma fornalha. E naquela fornalha, a resignação, o medo e a tolerância foram incinerados até virar pó. O que sobrou daquele fogo não era frágil. Era aço. A enfermeira que passou 40 anos em UTIs, que sabia ler sinais vitais e identificar mentiras em laudos médicos, que manteve a calma diante da morte centenas de vezes, essa mulher acordou. 40 anos não são 40 dias. É uma vida inteira dedicada a cuidar, a observar, a manter a calma quando o caos reinava nas UTIs. Minhas mãos, que hoje tremem um pouco de raiva, já salvaram vidas, já aplicaram milhares de injeções com precisão e já confortaram famílias em seus piores momentos. Eu não era apenas uma enfermeira, eu era uma das melhores. Recebi a medalha de mérito em enfermagem por minha atuação exemplar e, em 2 ocasiões, o certificado de louvor por serviços prestados pelo próprio hospital, um reconhecimento que guardava com mais orgulho do que qualquer joia. Mas minha identidade não foi forjada apenas nos corredores de um hospital. Ela foi moldada no sacrifício. Depois que meu marido Roberto partiu há 35 anos, mergulhei no trabalho para que meu filho Ricardo tivesse tudo. Por mais de 15 anos, eu dobrei meus plantões, virando noites e feriados, para garantir que ele pudesse estudar na melhor universidade. Quando ele passou para arquitetura na USP, vendi nosso único carro, um Fiat Uno que guardava as últimas lembranças de viagens em família, para comprar os materiais caros que ele precisava. Aos 55 anos, adiei por 3 anos uma cirurgia necessária no joelho, suportando a dor que me rasgava a cada passo, apenas para poder pagar um curso de especialização para ele. Minha mente, antes turva pela febre e pela tristeza, tornou-se cristalina.
Eu não era uma velha senil. Eu era uma prisioneira. Aquilo não era cuidado. Era um sequestro. Era um golpe. E eu não ia ser uma vítima. Eu não ia descansar. Eu ia lutar. Minha mão, que antes tremia de fraqueza, estava firme. Com um movimento lento e deliberado, alcancei o bolso do meu roupão. Priscila, em sua arrogância, tinha esquecido. Meu simples smartphone Samsung. Para ela, era apenas o aparelho de uma velha que mal sabia mandar mensagens. Para mim, agora, era minha única arma. Deslizei o dedo pela tela. Meus contatos. Rolei para baixo, passando por nomes de vizinhos, médicos, até encontrar a entrada que eu não usava há anos. Anjo da guarda, Cláudio, Dr. Cláudio Arruda. O melhor amigo do meu falecido Roberto. Ele era um menino quando o conheci, estudando direito enquanto Roberto já era gerente de banco. Foi Cláudio, já um advogado brilhante, que nos ajudou a comprar a casa na Vila Mariana. Lembro-me dele na nossa sala, tomando café e dizendo: Roberto, Helena, vamos fazer mais uma coisa. Um termo de usufruto vitalício. É uma proteção extra. Garante que, aconteça o que acontecer, ninguém tira a Helena desta casa enquanto ela viver. Roberto concordou na hora. Cada sacrifício era uma prova de amor. E depois de uma vida inteira de trabalho, de orgulho e de dedicação, aqui estou eu. Num quarto frio de uma clínica de repouso em Mairiporã, trazida contra a minha vontade, debilitada por uma gripe forte e dopada com uma medicação que minha nora, Priscila, me deu. Tudo com base num laudo vago de declínio cognitivo. As palavras dela, ditas com um sorriso cruel enquanto me deixava aqui, ecoam na minha cabeça. Seu tempo de servir os outros já passou, sogrinha. Agora você tem que ser servida. Ela tentou apagar minha história, reduzir minha vida a uma invalidez conveniente. Toda essa vida de dedicação foi desrespeitada pela ganância. Por isso, eu pergunto a você que me ouve. Qual dessas facetas da minha vida mais conversa com você? A enfermeira competente que dedicou 40 anos a cuidar dos outros, ou a mãe que abriu mão do próprio conforto pelo futuro do filho? Eu sei que o valor do trabalho honesto e do sacrifício corre nas veias de muitos de vocês. Por isso eu peço me conte nos comentários. Qual é a sua profissão? Quantos anos da sua vida você dedicou a construir algo com suas próprias mãos? Quero saber que não estou sozinha nessa jornada de quem sabe o valor do próprio suor. Cláudio era a memória viva da prudência do meu marido. Meu dedo pairou sobre o nome dele. Então, pressionei. A chamada começou. O som do telefone tocando. 1, 2 vezes. Uma eternidade em cada toque. Na terceira vez, uma voz grave e familiar atendeu, um pouco sonolenta. Alô? Cláudio? Minha voz saiu como um sussurro rouco, mas firme. Houve uma pausa. Helena? Pelo amor de Deus, é você? Que horas são? O que aconteceu? Sua voz está terrível. Cláudio, preciso de você, eu disse sem rodeios. Eles me internaram. Eles quem? Internaram onde? Do que você está falando, Helena? O sono na voz dele desapareceu, substituído por um alarme agudo. Priscila e Ricardo, eles me trouxeram para uma clínica de repouso em Mairiporã. Contra a minha vontade, eles pegaram a escritura da casa. O silêncio do outro lado da linha foi denso, carregado de fúria contida. Eu podia quase ouvi-lo processar a informação, o advogado dentro dele ligando os pontos. Helena, ele disse finalmente, a voz baixa e perigosa, me escute com muita atenção. Não diga nada a ninguém, não confronte ninguém. Finja que está confusa, que está doente, que aceitou. Você ainda é a enfermeira que eu conheço? Consegue fingir? Consigo, respondi, e a palavra tinha o peso do aço. Ótimo, me passe o endereço. Antes da Priscila, antes do quarto trancado neste asilo, havia uma outra vida. Uma vida que hoje parece pertencer a outra mulher. Às vezes, para não enlouquecer, eu fecho os olhos e volto para lá, para um tempo em que meu nome não era um fardo, mas uma promessa de felicidade. Eu volto para Caldas Novas, em Goiás. Estou sentada na beira da piscina quente, o sol de fim de tarde dourando a minha pele e o cheiro de protetor solar misturado ao cheiro adocicado do milho cozido que acabamos de comprar. Ricardo, com seus 4 aninhos, gargalha enquanto meu marido, Roberto, o joga para o alto e o ampara na água.
A luz atravessa as gotículas de água, criando um arco-íris em volta deles. Roberto me olha, seu rosto iluminado por um amor sereno e seguro, e diz: nós construímos uma boa vida, meu amor, seguro e feliz. Naquele momento, eu acreditei que aquela segurança era eterna. Essa segurança se desfez como um castelo de areia no dia 15 de março de 1988. Era uma terça-feira, o céu de São Paulo estava pesado, com aquele mormaço que promete uma chuva que nunca chega. Por volta das 4:30 da tarde, o telefone tocou. Eu estava na cozinha, preparando o lanche de Ricardo, que voltaria da escola a qualquer momento. Estou saindo de casa agora, e a primeira coisa que vamos fazer, Helena, é usar o pequeno presente que Roberto e eu deixamos para você há 35 anos. Vamos provar que essa internação não é apenas imoral, é ilegal. Você já teve um momento na sua vida em que tudo dentro de você gritou basta, aquele ponto de ruptura onde a dor se transforma em força, e você decide que não vai mais aceitar ser diminuído. É preciso uma coragem imensa para chegar a esse lugar. Me conte nos comentários qual foi o seu momento de virada. Qual foi a gota d'água que te fez reivindicar o seu poder? Naquele quarto de hóspedes na casa do Dr. Cláudio, um santuário de silêncio e respeito, a enfermeira dentro de mim, adormecida por anos de abnegação, finalmente despertou. O resgate daquela clínica de horrores não foi o fim da minha provação, foi o início da minha guerra. Sentada na poltrona de couro, com uma xícara de chá de camomila tremendo nas mãos, eu ouvi a pergunta que mudaria tudo. Dr. Cláudio, com a voz grave e paternal que eu lembrava desde a época do meu Roberto, me olhou por cima dos óculos. Helena, para anularmos o que eles fizeram, precisamos de algo irrefutável. Eles pegaram a escritura, mas existe algo mais? Foi o gerente do banco, o chefe do meu marido. A voz dele era formal, mas trêmula. Ele disse as palavras que quebraram minha espinha. Infarto fulminante. A última lembrança que eu tinha de Roberto era daquela manhã, ele me dando um beijo na testa antes de sair e dizendo, te amo. Até mais tarde. Não houve um, até mais tarde. No funeral, a chuva que ameaçava finalmente caiu, fina e gelada. Meus colegas do hospital, os amigos dele do banco, todos estavam lá, mas eu me senti em uma bolha de silêncio, segurando a mãozinha do meu filho de 5 anos, que não entendia por que o pai estava dormindo naquela caixa de madeira. A única pergunta que ecoava na minha cabeça era, e agora? A resposta veio uma semana depois, quando após pagar todas as contas do funeral e as despesas urgentes, olhei o extrato da nossa conta corrente. Restavam exatos R$850. A partir daquele dia, minha vida se tornou uma sucessão de sacrifícios silenciosos. O primeiro foi dobrar meus plantões no Hospital das Clínicas. Por quase 15 anos, eu vivi mais lá do que em casa, dormindo em macas no conforto médico para emendar um turno no outro. O cheiro de álcool e desinfetante se tornou meu perfume. Ricardo cresceu achando que a mãe era apenas uma enfermeira muito dedicada, ele nunca soube que cada noite que eu passava em claro, era para garantir que a mensalidade da sua escola particular estivesse em dia. Algum detalhe que eles não saibam? Naquele instante, a lembrança de uma tarde quente de 1987, num cartório no centro de São Paulo, me invadiu. Roberto, meu marido, insistindo com o tabelião. Quero que conste em registro, doutor. Usufruto vitalício. A casa é da Helena em vida, e ninguém, nem mesmo nosso filho, pode tirá-la de lá. Na época, eu achei um exagero, um excesso de zelo. Agora, era minha única arma. Sim, Cláudio, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Existe um termo de usufruto vitalício. Roberto insistiu nisso. Os olhos do Dr. Cláudio se arregalaram e, pela primeira vez em dias, vi um sorriso genuíno em seu rosto. Helena, minha querida, isso não é uma arma. Isso é uma bomba atômica. Legalmente, sua casa é uma fortaleza e você é a rainha dentro dela. O que eles fizeram não é apenas cruel. É um crime de uma estupidez monumental. Eles não podem te remover, não podem vender, não podem fazer nada. Eles cometeram um erro fatal. Um calor começou a se espalhar pelo meu peito, a clareza gelada do asilo se transformando em uma chama de fúria justa. A resignação se quebrou como vidro.
Então, lembrei de outro segredo, um que eu guardava com vergonha e medo. E tem mais, Cláudio, eu disse, pegando meu celular simples. Depois da humilhação do Natal, eu comecei a gravar. O segundo sacrifício foi o nosso carro, um Fiat Uno antigo, que era meu único luxo. Quando o Ricardo passou em arquitetura na USP, a lista de materiais caríssimos e a necessidade de um computador me fizeram tomar uma decisão. Eu disse a ele que o carro estava dando muito problema, que era melhor vender. Ele acreditou. Nunca soube que eu entreguei as chaves com o coração na mão para poder comprar suas pranchetas e canetas importadas, e passei a enfrentar 2 horas de ônibus e metrô para ir e voltar do trabalho. O terceiro foi a minha própria saúde. Aos 55 anos, o desgaste de tanto trabalhar em pé cobrou seu preço. Meu joelho doía tanto que às vezes eu mal conseguia andar. O médico foi claro, eu precisava de cirurgia. Mas Ricardo precisava de um curso de especialização para se destacar no mercado. Adiei o procedimento por 3 anos, engolindo analgésicos para suportar a dor. Ele nunca notou que meu mancar ficava pior no fim do mês, quando o dinheiro para os remédios acabava. A memória mais dolorosa, no entanto, é a do primeiro aniversário de Ricardo sem o pai. Ele faria 6 anos, e sonhava com uma festa, como a dos seus coleguinhas. Eu não tinha dinheiro. O pouco que ganhava mal dava pro aluguel e a comida. Achei que era paranoia de velha, mas eu gravei. A fase de preparação foi metódica, cirúrgica, como preparar uma mesa de instrumentais para uma operação de alto risco. Minha vida se transformou num diário de guerra silenciosa. No primeiro dia, fomos ao cartório de registro de imóveis competente pela Vila Mariana. Com a procuração que assinei, Dr. Cláudio solicitou uma matrícula atualizada do imóvel. A espera de 30 minutos pareceu uma eternidade. Quando o oficial nos entregou o papel, eu li as palavras que eram minha salvação. Rua 4, registro de usufruto vitalício em favor de Helena de Souza Almeida. A descoberta me trouxe um alívio físico, como se um peso de concreto fosse retirado dos meus pulmões. A emoção não era alegria, era certeza. A primeira peça do meu plano estava cravada na pedra. No terceiro dia, no escritório do Dr. Cláudio, enfrentamos a parte mais dolorosa. Ouvimos as gravações. A voz de Priscila, melosa e falsa, falando comigo, e depois a voz real, debochada, falando com uma amiga ao telefone. A velha já tá dando os últimos suspiros, amiga. Mais um empurrãozinho e a gente vende aquela casa e se muda pra Moema. O Ricardo? Ah, ele faz o que eu mando. Ouvir meu filho sendo tratado como um fantoche e eu como um estorvo doeu mais do que qualquer humilhação pública. Naquele dia, usei minhas últimas moedas para comprar um bolo simples, de padaria, e uma bola de futebol barata. À noite, sentamos no chão da sala, só nós dois, e cantamos parabéns. Eu me sentia a pior mãe do mundo, uma fraude. Mas então, meu menino me abraçou com seus bracinhos magros, e disse, com a sinceridade que só uma criança tem: Mãe, foi o melhor aniversário do mundo porque você tá aqui. Naquele momento, toda a dor valeu a pena. Esses sacrifícios se tornaram o ar que eu respirava, um ato tão natural que eu mesma esqueci que eram escolhas. Eu construí a vida do meu filho, tijolo por tijolo, renunciando a mim mesma em cada um deles. Você já fez um sacrifício em silêncio pela sua família? Um esforço que ninguém viu, uma dor que você engoliu para que outra pessoa pudesse sorrir? Eu sei o que é sentir que essa dedicação se tornou invisível, dada como certa. Me conta aqui nos comentários qual foi o sacrifício que você fez e que ninguém nunca soube. Vamos dividir esse peso, porque às vezes, ser ouvido é o único reconhecimento que nos resta. A chegada de Priscila na nossa vida foi anunciada por Ricardo com o mesmo entusiasmo de um menino que ganha o primeiro videogame. A dor se converteu em combustível. Cada palavra dela era um prego a mais no caixão jurídico que estávamos construindo. No 5º dia, a fraqueza bateu. Sozinha no quarto, passei as fotos no celular e parei numa de Lucas, meu neto, sorrindo com a boca suja do bolo de fubá que eu tinha feito. A saudade me rasgou por dentro. Purê, se eu ligasse, e se eu pedisse para voltar prometendo não incomodar, asterisco. A tentação de ceder, de ter minha família de volta a qualquer custo foi imensa.
Mas então fechei os olhos e ouvi o som metálico da chave girando na fechadura do quarto do asilo. A lembrança daquele som, daquele abandono final, me endureceu. Eu não estava lutando apenas pela minha casa. Estava lutando para que meu neto nunca tivesse vergonha da avó que se deixou anular. A fase de preparação legal aconteceu no escritório do Dr. Cláudio, um lugar que cheirava a justiça e a café forte. Sobre a mesa de mogno, ele organizou os documentos como um general posiciona suas tropas. Helena, este é o nosso arsenal, ele disse apontando para uma pilha de papéis. Esta é a petição inicial de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência. Com base no usufruto, o juiz pode determinar seu retorno imediato. Foi há 4 anos, durante um almoço de domingo. Ele me contou que tinha conhecido alguém especial num aplicativo de relacionamentos. O nome dela, Priscila, soava doce, e a felicidade no rosto do meu filho era tão genuína que me contagiou. Por ele, eu já estava disposta a amá-la. Quando a conheci pessoalmente, uma semana depois, entendi que Priscila não era apenas uma pessoa. Ela era uma produção. Parada na porta da minha casa, na Vila Mariana, ela parecia uma figura recortada de uma revista. O cabelo era de um loiro platinado tão intenso que a raiz escura, com menos de um dedo de comprimento, parecia um erro de impressão. As unhas, longuíssimas no formato estileto, eram pintadas de um vermelho vibrante com pequenas pedras de strass em um dos dedos, um trabalho que eu sabia que não custava menos de R$ 150 para manter. Ela vestia uma calça da Coach tão justa que parecia costurada no corpo, e carregava tiracolo uma bolsa da marca Schutz, um modelo que eu depois descobriria que custava mais de R$ 900. A bolsa foi a primeira coisa que ela fez questão de colocar em cima da minha mesa de centro, ao lado do meu porta-copos de crochê. A postura dela era ereta, quase ensaiada, como se estivesse constantemente ciente de que poderia ser fotografada a qualquer momento. Esta é a notificação extrajudicial para Priscila e Ricardo, informando que todas as ações deles são nulas e que eles têm 48 horas para desocupar o imóvel voluntariamente. E esta, ele fez uma pausa, é a notícia-crime que protocolaremos no Ministério Público. Cárcere privado, estelionato e coação de idoso, com base no laudo fraudulento e nas suas gravações. Meu coração gelou. Mas o Ricardo, Cláudio, ele é meu filho. Isso vai levá-lo para a cadeia? Ele me olhou com compaixão. A lei vai focar em quem orquestrou o golpe, Helena. As gravações mostram Priscila, como a cabeça da operação. Ricardo terá de responder por sua cumplicidade, mas nosso alvo principal, e o da promotoria, será ela. Nosso caso é sólido como uma rocha. Nossa movimentação estratégica foi silenciosa e precisa. Com uma procuração, Dr. Cláudio contatou meu gerente e bloqueou o acesso a todos os meus investimentos. Os R$350 mil, 00 que Priscila cobiçava, estavam agora trancados num cofre digital, inacessíveis. O plano era esperar. Vamos deixá-los pensar que venceram, disse Cláudio. Quando eles contatarem um corretor e assinarem um contrato de promessa de venda, eles estarão confessando o crime por escrito. E o elemento surpresa, a cereja do bolo envenenado que eu preparava, já estava a caminho. Um colega neurologista do Hospital das Clínicas, amigo meu de décadas, havia concordado em fazer uma avaliação completa da minha saúde mental. Meu primeiro pensamento foi de admiração. Ela era bonita, cuidada, e Ricardo parecia hipnotizado. Mas, por baixo dessa primeira camada, algo me incomodou. Era o contraste. Ali estava ela, com seus acessórios caros e sua aparência impecável, dentro da minha casa simples, onde cada móvel contava a história de uma vida de trabalho duro. Enquanto eu usava meu vestido de algodão de sempre e minhas sandálias confortáveis, ela parecia pertencer a outro universo, um que valorizava a vitrine acima de tudo. Naquela primeira tarde, ela foi um poço de doçura. Me chamava de sogrinha a cada 2 frases e elogiava meu bolo de fubá com um entusiasmo que soava um pouco forçado. Nossa, que delícia, Helena! A senhora tem mãos de fada, ela disse, enquanto seus olhos passeavam pela minha sala, avaliando os quadros, os móveis, o espaço. Que bairro tranquilo, sogrinha! Deve valer uma fortuna morar aqui, né? A pergunta, disfarçada de comentário casual, me gelou por um instante, mas eu a ignorei.
Era só curiosidade, eu disse a mim mesma. A mudança em Ricardo foi sutil, mas constante. As ligações dele, que antes eram diárias e longas, se tornaram mais curtas, quase protocolares. Ele parou de vir me ver sozinho. Era sempre, nós vamos, nós achamos. Certa vez, comentei que estava pensando em trocar o sofá, que já estava velho e afundando. O laudo dele, detalhado e irrefutável, pulverizaria a mentira do declínio cognitivo senil. Na noite anterior ao dia D, eu ensaiei cada passo na minha mente. Eu me via chegando na minha rua, o oficial de justiça ao meu lado. Via a porta da minha casa se abrindo e o rosto de Priscila se transformando de arrogância para pânico. Eu me via caminhando pela minha sala, tocando meus porta-retratos, sentindo o cheiro familiar do meu lar, não como uma vítima resgatada, mas como a matriarca retomando seu trono. Acendi uma vela ao lado da foto do meu casamento. Não pedi ajuda. Agradeci. Obrigada, Roberto. Você sempre cuidou de mim, mesmo depois de partir. Agora, é a minha vez de honrar o que construímos. A última ligação para Cláudio foi breve. Está pronta, Helena? Ele perguntou. Cláudio, eu passei 40 anos em UTIs. Já vi o pior da vida e o melhor da superação. Priscila é só mais um procedimento de emergência. Naquela noite, eu dormi. Um sono profundo, sem sonhos, o sono de quem sabe que a justiça, ainda que tardia, está a caminho. Pela manhã, me vesti para a batalha. Uma calça de alfaiataria preta, uma blusa de seda azul royal e meus sapatos mais confortáveis. Prendi o cabelo grisalho num coque firme e passei um batom vermelho discreto. Priscila, que ouvia a conversa do outro lado da linha, disse com sua voz adocicada. Ah, sogrinha, a senhora não entende mais dessas coisas modernas. Deixa que eu escolho um para a senhora depois. Um bem chique. Ricardo riu e concordou. É verdade, mãe. A Pri tem bom gosto para isso. Senti uma pontada, um pequeno apagamento da minha autonomia, mas me calei. Podupol eu estou sendo uma velha ranzinza, podupol eu pensava. Podupol é o jeito dos jovens de hoje. Preciso me adaptar para não afastar meu filho asterisco. Eu me agarrava à felicidade dele como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, racionalizando cada sinal de alerta, cada pequena falta de respeito, como preço a pagar pela paz, na nova família que ele estava construindo. Eu não sabia que aquela paz era uma ilusão, e que o preço, no final, seria a minha própria liberdade. Você já sentiu que a chegada de uma nova pessoa na família mudou completamente a dinâmica que você conhecia? É difícil aceitar que um relacionamento tão importante possa se transformar de uma hora para outra. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o primeiro sinal de alerta que você percebeu, mas talvez tenha ignorado por amor ou pelo medo de criar um conflito? Quero muito saber a sua história. A primeira rachadura na minha paciência não foi um estrondo, mas um silêncio forçado. Olhei para a mulher no espelho e vi as marcas do cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma determinação de aço. Ali não estava a sogrinha. Ali estava Helena de Souza Almeida. E eu estava indo para casa. A tensão no meu peito é quase insuportável, uma mistura de medo e uma expectativa feroz pela justiça. Você está ansioso para ver o rosto de Priscila quando a máscara dela finalmente cair? Acredito que a justiça para uma vida de dedicação vale qualquer batalha. Se você também acredita, se você está torcendo por mim, deixe o seu like como um voto de confiança no meu plano. Eu preciso saber que não estou sozinha nesta luta. A manhã do confronto não amanheceu ensolarada. O céu de São Paulo estava cinzento, pesado, como se soubesse o peso daquele dia. Eu não escolhi um vestido de festa, mas uma armadura. Uma calça de alfaiataria escura, que não usava há anos, e uma blusa de seda azul marinho, a cor da autoridade silenciosa do meu antigo uniforme de enfermeira-chefe. Cada peça foi escolhida com intenção. A calça, para me sentir plantada no chão da minha própria casa. A blusa para me lembrar da profissional que eu fui, da mulher que sabia tomar decisões sob pressão. Nos pés, sapatos baixos e confortáveis. Aconteceu num sábado à tarde, cerca de 2 meses depois que Priscila começou a se tornar uma presença constante.
Eu estava na minha sala, o cômodo que mais amava na casa, sentindo o cheiro familiar de cera e o calor do sol que entrava pela janela, manchando o tapete de dourado. Eu limpava a estante de madeira maciça, a mesma que eu e Roberto tínhamos escolhido juntos, passando o pano com carinho em cada porta-retrato. Ali estava a minha vida, eu e Roberto no nosso casamento. Ricardo com 4 anos, banguela, em Caldas Novas, eu mais jovem com meu uniforme de enfermeira. Eram âncoras da minha memória. Priscila entrou como um furacão silencioso, carregando 2 sacolas grandes da Toque e Estoque. Ricardo vinha atrás, com uma expressão de quem pede desculpas com o olhar. Antes que eu pudesse perguntar, ela começou a agir. Com gestos rápidos e eficientes, ela removeu todos os meus porta-retratos da prateleira principal. Cada foto que ela pegava era um pequeno soco no meu estômago. Ela as empilhou de lado, sem cuidado, e no lugar começou a arrumar vasos geométricos e uma escultura de metal abstrata. O som do metal arranhando a madeira me causou um arrepio. Então ela se virou para mim com aquele sorriso que não alcançava os olhos e disse: "Sogrinha, vamos dar uma arejada nisso aqui, né? Eu não iria a lugar nenhum. Eu estava no meu território, a casa já estava preparada." Na noite anterior, com a ajuda de Dr. Cláudio, eu havia removido cada vestígio de Priscila. As almofadas geométricas e frias foram substituídas pelas minhas, de crochê. O vaso moderno e sem vida deu lugar ao meu antigo vaso de cerâmica com samambaias. E o mais importante, na estante da sala onde ela havia colocado objetos de design impessoais, eu reinstalei, um por um, os meus porta-retratos. A foto do meu casamento com Roberto, Ricardo, com 4 anos, em Caldas Novas, o rosto sorridente dos meus pais. Cada foto era um soldado posicionado na linha de frente da minha história. As testemunhas foram convocadas com a precisão de uma cirurgia. Dr. Cláudio, meu advogado, sentado em uma poltrona no canto da sala, com sua pasta de couro no colo, a personificação da lei e da ordem. E Ricardo. Sim, meu filho estava lá. Ele precisava estar, não como meu protetor, mas como testemunha da verdade que ele se recusou a vereador. Ele estava de pé perto da janela, pálido, com os olhos fixos na rua, roendo as unhas. Ele era a razão e a consequência de tudo aquilo. Os últimos minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Estava com uma cara de museu. Comprei umas decorações novas, bem mais modernas. A palavra museu ecoou na minha cabeça. Meu corpo paralisou, a flanela ainda na minha mão. Um frio subiu pela minha espinha e senti o ar faltar por um segundo. A emoção era um misto de choque e uma dor aguda, como se ela não tivesse apenas removido as fotos, mas arrancado pedaços da minha alma. Eu não disse nada. Não consegui. Por museu, aquilo não é um museu, é a minha história. É a prova de que eu amei, de que eu construí uma família, de que a vida do meu filho não começou quando você apareceu. Asterisco. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pelo meu velho medo de criar caso. Ricardo olhou para mim, depois para o chão. Ele não disse uma palavra para me defender. Apenas observou enquanto a história dele também era guardada. Mais tarde, quando eles foram embora, eu peguei cada um dos porta-retratos. O vidro estava frio contra os meus dedos. Levei-os para o meu quarto e os guardei numa caixa de sapatos vazia, no fundo do meu guarda-roupa. Foi como organizar um pequeno funeral para as minhas próprias lembranças. Naquele dia, a sensação de ser uma estranha na minha própria casa começou a fincar raízes. Meu coração parecia um pássaro preso na caixa torácica, batendo freneticamente. Senti um suor frio na nuca e minhas mãos, pousadas no colo, tremiam levemente. Mas por baixo do medo, uma corrente de aço se formava na minha espinha. Era a calma da enfermeira antes de um procedimento crítico. Por você sabe o que fazer, Helena. Você treinou a vida inteira para isso. Mantenha a calma. Observe. Haja. Respirei fundo, sentindo o cheiro familiar de cera de carnaúba do meu próprio chão. Então, o som. O motor do carro dela, um ronco agudo e impaciente que sempre me pareceu uma ofensa à tranquilidade da rua. A porta do carro bateu com força. Os passos, rápidos e ritmados, o som dos saltos no cimento da calçada, era como um relógio em contagem regressiva.
A chave girou na fechadura. A voz dela ecoou pelo corredor, falsamente doce. Sogrinha, cheguei! Trouxe umas coisinhas pra gente! Ela entrou na sala de estar, um sorriso ensaiado no rosto e uma sacola da lança-perfume na mão. O sorriso morreu antes mesmo de chegar aos olhos. Sua expressão congelou. O corpo inteiro dela travou. Ela olhou para a estante, para os meus porta-retratos, depois para as minhas almofadas, para o meu vaso, o queixo caiu, a boca se abriu ligeiramente. A máscara de Nora perfeita se desfez em um segundo, revelando a confusão e a fúria por baixo. O que é isso? Ela sibilou, a voz irreconhecível. A segunda rachadura foi mais profunda e barulhenta. Um mês depois, no almoço de domingo, eu havia preparado uma sopa de mandioquinha, a preferida de Ricardo desde criança. Para a ocasião, usei a sopeira de porcelana branca com pequenas flores azuis pintadas à mão, um presente de casamento dos meus pais e uma das poucas coisas que me restavam deles. Eu estava na cabeceira da mesa, sentindo o calor do prato nas minhas mãos, feliz por ter meu filho ali. Priscila, como sempre, dominava a conversa, falando sobre os planos de uma viagem cara que eles queriam fazer. Quando o almoço terminou, ela insistiu em ajudar a tirar a mesa. Eu disse que não precisava, mas ela pegou a sopeira antes que eu pudesse impedir. Seus dedos, adornados com aquelas unhas compridas de gel, pareciam desajeitados ao redor da porcelana delicada. E então, aconteceu. Num movimento que pareceu ao mesmo tempo rápido e em câmera lenta, a sopeira escorregou e se espatifou no chão. O som do estilhaçar foi como um tiro no silêncio do domingo. Pedaços de porcelana branca e flores azuis se espalharam pelo piso. Nossa, que desastre! Ela exclamou, com uma falsa surpresa na voz. Mas também, uma coisa tão velha, já estava frágil. A gente compra uma nova, mais moderna. Meu corpo inteiro se contraiu. Seus olhos faiscavam, fixos no porta-retrato do meu casamento. Quem mexeu nas minhas coisas? Foi a primeira bomba. Eu a encarei, sem me levantar da minha poltrona, e respondi com a voz mais firme que consegui encontrar. Eu mexi. Nas minhas coisas. Na minha por casa. Ela soltou uma risada nervosa, incrédula. Ah, sogrinha, pelo amor de Deus. A senhora está confusa de novo? O médico avisou que isso podia acontecer. Ricardo, ela chamou buscando um aliado. Mas Ricardo não se moveu, apenas baixou a cabeça. Foi então que lancei a segunda bomba. Eu não estou confusa, Priscila. Na verdade, minha memória nunca esteve tão clara, eu disse, e fiz um sinal para Dr. Cláudio. Ele pegou um pequeno gravador digital de sua pasta e apertou um botão. A voz de Priscila, arrastada e debochada, encheu o silêncio da sala. Pasta, só preciso que o médico assine o laudo para a gente se livrar da velha de uma vez. Assim que ela sair, a gente põe a casa à venda e compra nosso AP em Moema. O Ricardo faz tudo que eu mando, o bobo, asterisco. O rosto de Priscila se tornou uma máscara de cera branca. O horror puro e absoluto estava estampado em seus olhos. Ela se virou para mim, a postura de ataque se transformando em defesa desesperada. Isso é montagem. Senti o sangue fugir do meu rosto, e uma náusea subiu pela minha garganta. Com a voz trêmula, a única coisa que consegui dizer foi: Priscila, essa sopeira era da minha mãe. Ela me interrompeu, o tom de falsa solicitude desaparecendo para dar lugar a uma impaciência cruel. Ah, Helena, pelo amor de Deus, é só um prato. Supera. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que o barulho da queda. Cores não era só um prato. Eram as mãos da minha mãe me servindo. Era o último elo físico com o amor deles, um amor que eu tentava replicar todos os dias. Asterisco. Naquele instante, uma semente de dúvida foi plantada. Foi mesmo um acidente? O jeito que ela segurou, a falta de cuidado. Foi de propósito? Asterisco. Olhei para Ricardo. Ele estava pálido, os olhos fixos nos cacos no chão. Ele abriu a boca, mas não emitiu som algum. Sua covardia era uma segunda traição, que doía tanto quanto a primeira. Eu me ajoelhei e, com as mãos tremendo, comecei a juntar os pedaços maiores, sentindo o corte afiado da porcelana e da indiferença dela. A linha entre o descuido e a crueldade começou a se apagar, e eu já não sabia mais o que era acidente e o que era um ataque direto. Qual dessas duas humilhações foi mais difícil de ler para você? É truque!
Você não pode fazer isso? Ricardo, fala para ela. Você vai deixar sua mãe destruir nosso casamento? Nosso futuro? Ela tentou correr para ele, mas eu a parei com minhas palavras. O futuro que você planejou era baseado em uma fraude, Priscila, e em um crime. E então, a terceira e última bomba. A aniquilação. Dr. Cláudio se levantou, caminhando lentamente até ficar entre mim e ela. Senhora Priscila Bittencourt Almeida. Ele começou, a voz grave e formal. Meu nome é Cláudio Arruda, sou advogado de Helena de Souza Almeida. E esta, ele disse, retirando um documento da pasta e o abrindo na frente dela. É a escritura da casa. Eu gostaria de ler para a senhora a cláusula de usufruto vitalício registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, no livro 2, folha 145, em 19 de março de 1988. Ele leu o texto legal, cada palavra, um prego no caixão do plano dela. A cláusula garantia meu direito de usar e gozar do imóvel até o último dia da minha vida, tornando impossível qualquer venda ou remoção sem meu consentimento. O som das palavras, usufrutuária, vitalício, inalienável, ecoava na sala. Priscila olhou do papel para o meu rosto, e foi como se a vida se esvaísse dela. O corpo amoleceu, os joelhos cederam, e ela desabou no chão, não de forma dramática, mas como um boneco de pano, cujas cordas foram cortadas. A raiva que você talvez esteja sentindo é a mesma que começou a crescer em mim, uma brasa lenta debaixo de muita resignação. Me conta nos comentários, qual tipo de desrespeito dentro da família você acha mais intolerável? Aquele que apaga suas memórias ou aquele que quebra seus laços com o passado? A discussão sobre onde traçamos nossos limites e defendemos nossa dignidade é mais importante do que imaginamos. O ar na minha própria casa ficou pesado, quase irrespirável, depois do episódio da sopeira. Cada passo de Priscila ecoava como uma ameaça, e o silêncio de Ricardo era um cúmplice ruidoso que me atormentava. Eu me sentia uma peça de mobília antiga, esperando para ser descartada. A resignação que me guiou por tantos anos começava a rachar, e por baixo dela, uma raiva fria e desconhecida começava a se formar. Essa raiva se solidificou e ganhou nome na noite de Natal. A festa de Natal sempre foi o meu evento. Desde que Roberto se foi, era a data em que eu mais me esforçava para manter viva a memória de nossa família feliz. Naquele ano, eu convidei alguns primos de Ricardo, pessoas que não víamos com frequência, na esperança de que a casa cheia trouxesse um pouco da alegria de antes. Passei o dia 24 inteiro na cozinha. O choro veio, um som feio, gutural de pura derrota. Não, ela soluçou, o rosto manchado de rímel. Não, Helena, por favor, pelo Lucas. Pensa no seu neto. Não faz isso comigo. Eu a olhei, ali no chão, e pela primeira vez, não senti pena. Senti nada. Você usou meu neto como moeda de troca. Você o usou para me chantagear e me ferir. O nome dele não sai mais da sua boca para me manipular. Nunca mais. Mas, eu não tenho para onde ir, ela gritou, o desespero transformando sua voz em um lamento agudo. Eu me levantei. Caminhei até ela, parei a uma distância segura e pronunciei a sentença que ensaiei por dias na minha mente. A minha frase de poder. Isso não é mais problema meu. Você tem 10 minutos para pegar seus documentos e sua bolsa. O resto das suas coisas será enviado para o endereço que você informar ao meu advogado. Saia da minha casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio denso, pesado, que parecia durar uma eternidade. Priscila ficou paralisada no chão, tremendo, o choro convulsionando seu corpo. Ricardo, finalmente, se moveu. Ele caminhou até ela, não para consolá-la, mas para erguê-la pelo braço. Acabou, Priscila. Vamos, ele disse, a voz rouca. Ela não resistiu. O cheiro de canela e açúcar no ar era o perfume da minha dedicação. Preparei a minha famosa rabanada, a mesma receita que minha mãe me ensinou, com pão amanhecido molhado no leite com um toque de baunilha, frita com cuidado para ficar dourada por fora e macia por dentro, e depois passada na mistura de açúcar e canela. Era a sobremesa favorita de Ricardo desde criança. Arrumei as fatias quentinhas numa travessa de vidro, o vapor subindo e carregando décadas de memórias.
Na hora da sobremesa, eu trouxe a travessa para a mesa de jantar, o coração um pouco mais leve. Mas minha alegria durou pouco. Priscila, com um sorriso teatral, surgiu da cozinha carregando uma caixa de uma confeitaria famosa da cidade. Ela a colocou no centro da mesa, fazendo questão de ofuscar minha rabanada. Era um panetone trufado, caríssimo, coberto de chocolate belga e nozes. Então, em voz alta para que todos os primos ouvissem, ela anunciou com uma doçura venenosa: Pessoal, quem quer a sobremesa de verdade? Deixem a rabanada da vovó para quem gosta de coisa simplesinha. Isso aqui sim é Natal de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi os olhares constrangidos dos convidados, a forma como eles desviavam os olhos da minha travessa para o panetone vistoso de Priscila. Saiu amparada por ele, sem olhar para trás, um fantasma expulso do paraíso que ela mesma tentou roubar. O som da porta da frente se fechando foi o ponto final mais definitivo que eu já ouvi. Dr. Cláudio se aproximou, tocou meu ombro gentilmente e disse que esperaria lá fora. Fiquei sozinha na minha sala. O silêncio agora era outro, leve, limpo. Caminhei até a minha poltrona e me sentei, o corpo pesando 1 tonelada. Não havia euforia. Não havia alegria de vitória. Havia apenas a exaustão profunda e avassaladora de um soldado, que finalmente depõe as armas no fim de uma guerra que nunca pediu para lutar. E então, uma lágrima escorreu. Depois outra. E eu chorei, não de tristeza, mas de alívio. Um choro de libertação que lavou anos de dor e humilhação. O silêncio na minha casa nunca tinha soado tão doce. E você, que acompanhou tudo até aqui, como você está se sentindo agora? Eu sei que é uma montanha-russa de emoções, e tudo bem sentir esse alívio junto comigo. A catarse é real. Se você pudesse descrever o que sentiu durante esse confronto em uma única palavra, qual seria? Deixe nos comentários. Vamos processar este momento juntos. Nos primeiros dias, o silêncio da minha casa era ensurdecedor. Cada rangido do assoalho, cada sombra na parede, era um fantasma do que havia acontecido. Mas o que me quebrou foi o olhar de Ricardo. Ele me viu minha humilhação exposta na frente de todos, e não fez nada. Absolutamente nada. Apenas deu um sorriso amarelo, sem graça, e pegou um prato para se servir do panetone da esposa. Naquele momento, a rabanada na travessa não era mais uma sobremesa. Era eu. Simplesinha, antiquada, indigna de um Natal de verdade. Senti o sangue subir ao meu rosto. Minhas mãos, escondidas sob a mesa, se fecharam em punhos com tanta força que as unhas cravaram na minha pele. Por como ele pode? A pergunta gritava dentro de mim. Por como ele pode ficar aí, comendo o doce dela, enquanto ela me apunhala na frente de todo mundo? Asterisco. Pela primeira vez, uma pergunta mais perigosa surgiu. Como até quando, Helena? Até quando você vai deixar que eles façam isso com você? Asterisco. Para não desmoronar ali, me levantei com uma calma que não sentia e me retirei para a cozinha, sob o pretexto de buscar mais água. A solidão da cozinha era um alívio para a tempestade que se formava em meu peito. A rachadura na minha paciência se tornou uma fratura exposta 2 semanas depois. Priscila decidiu, por conta própria, que meu quarto precisava de uma arrumação geral. Era uma invasão ao meu último refúgio. No dia seguinte ao confronto, o Dr. Cláudio Arruda iniciou os procedimentos legais. Um boletim de ocorrência foi registrado por cárcere privado e tentativa de estelionato. Em menos de 72 horas, uma medida protetiva de urgência foi expedida, proibindo Priscila de se aproximar a menos de 300 metros de mim ou da minha casa. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pela família. Meus primos, que estiveram no fatídico almoço de Natal, ligaram, um por um, com as vozes carregadas de vergonha pedindo desculpas por não terem percebido, por não terem dito nada. Eu apenas agradecia, sem conseguir estender a conversa. O processo contra Priscila correu na esfera civil e criminal. Ela foi indiciada por estelionato e cárcere privado qualificado, por ter sido cometido contra pessoa idosa. A denúncia que fiz, amparada pelas gravações e pelo laudo fraudulento que o Dr. Cláudio conseguiu invalidar, foi demolidora.
A liberdade dela não foi tirada com uma sentença de prisão imediata, mas com as correntes de um processo judicial que a obrigaria a responder por cada um de seus atos. O pequeno Lucas, meu neto, ficou sob os cuidados de Ricardo, que se viu obrigado a lidar com a paternidade solo em meio ao caos que ajudou a criar. Eu passava os dias processando tudo. Sentava na minha poltrona, a mesma onde me senti definhar, e olhava para o espaço vazio na estante onde minhas fotos um dia estiveram. Eu a observava sentada na beira da cama, enquanto ela abria meu guarda-roupa com uma autoridade que não lhe pertencia. Foi então que ela encontrou. No fundo de uma gaveta, dentro de uma caixa de cedro, estava o meu antigo uniforme de enfermeira do Hospital das Clínicas. Não era um uniforme qualquer. Era o último que usei antes de me aposentar. O tecido, um linho branco já um pouco amarelado pelo tempo, ainda era engomado. Na altura do peito, meu nome estava bordado em linha azul marinho. ENF, Helena S. Almeida. Eu o guardava como uma medalha de honra. Ele representava 40 anos de serviço, de noites em claro, de vidas que ajudei a salvar, de suor e lágrimas que me permitiram criar meu filho sozinha. Aquele uniforme era a prova material da minha força, da minha identidade. Priscila o tirou da caixa como se pegasse em algo sujo. Ela o segurou com a ponta dos dedos, o nariz torcido em uma careta de nojo. E então, na minha frente, ela o jogou dentro de um saco de lixo preto. O som do tecido caindo no plástico foi abafado, mas para mim, foi como um tiro. Antes que eu pudesse processar o choque, ela me olhou com um desprezo que congelou minha alma e disse as palavras que selaram seu destino. Credo, sogra, para que guardar esse trapo encardido? Eu as pegava na caixa, uma a uma, e as colocava de volta no lugar. O retrato do meu Roberto, o do Ricardo de 4 anos em Caldas Novas. Cada foto era um tijolo que eu recolocava no muro da minha identidade. Em uma tarde, conversando com o Dr. Cláudio na minha sala, com uma xícara de chá nas mãos, eu disse com a voz embargada: "Eu me sinto tola por ter deixado chegar a esse ponto, Cláudio." Ele pousou a mão sobre a minha e disse com firmeza: "Helena, você não foi tola, você foi bondosa." E ela confundiu sua bondade com fraqueza. Agora, você mostrou a ela e a todos a força que existe na sua dignidade. 2 meses se passaram. 2 meses de silêncio absoluto por parte de Ricardo. Até que, numa terça-feira chuvosa, o porteiro eletrônico tocou. Era ele. Meu coração deu um salto doloroso. Eu permiti sua entrada. Ele apareceu na minha porta, parecendo uma sombra de si mesmo. Estava mais magro, uns 5 quilos a menos, com olheiras profundas que nem os óculos conseguiam disfarçar. Os ombros, antes largos, estavam curvados sob o peso de um casaco molhado e da culpa. Encontramo-nos numa padaria simples na Aclimação, um território neutro. Ele mal me olhava nos olhos. Depois que pedimos 2 cafés, ele finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca. "Mãe, posso falar? Cheira a hospital, seu tempo de servir os outros já passou, agora você tem que ser servida." Um grito se formou na minha garganta, um som primitivo de dor e fúria. Meu corpo inteiro se tensionou. Eu me levantei de um salto, o sangue pulsando nos meus ouvidos. Por um instante, eu vi o rosto dela através de uma névoa vermelha. A vontade de arrancar aquele uniforme do lixo, de agarrá-la pelos braços e gritar que ela não tinha o direito de tocar na minha história, na minha vida, era avassaladora. Dei um passo à frente, a boca já aberta para despejar toda a minha dor. Mas então eu vi. Vi o brilho vitorioso em seus olhos. Ela queria isso. Ela queria que eu perdesse o controle, que eu gritasse, que eu chorasse. Ela queria a prova de que eu era uma velha histérica e desequilibrada. E no vão da porta, vi Ricardo, pálido, imóvel, assistindo a cena como se fosse um filme, incapaz de intervir. A enfermeira dentro de mim, a profissional treinada para manter a calma nas piores crises, assumiu o controle. Com um esforço que me custou cada fibra de sanidade, eu parei. Respirei fundo, 1, 2 vezes, sentindo o ar gelado queimar meus pulmões. Forcei meus punhos a relaxarem. A dor no meu peito era física, uma pontada aguda, mas meu rosto se tornou uma máscara de serenidade. Eu apenas assenti, meu corpo rígido. Ele respirou fundo, e as palavras saíram num fluxo de dor e arrependimento. Eu não tenho desculpas. Eu fui fraco, fui um covarde.
Eu vi ela tirando suas fotos da estante e não disse nada. Eu vi a sopeira da vovó quebrar e desviei o olhar. No Natal, eu ouvi o que ela disse sobre a sua rabanada e fingi que não era comigo. Eu assinei aquele papel, mãe. Eu te levei para aquele lugar. A culpa não foi dela me manipular. A culpa foi minha por permitir. Por ter medo de ficar sozinho. Por preferir uma paz falsa a defender a única pessoa que sempre me defendeu. Ele continuou, listando as mudanças que já havia feito. Eu pedi demissão do escritório. Aluguei um kitnet em Santa Cecília, perto de uma estação de metrô. O salário é menor, uns R$6.500, 00. Mas o ambiente é mais saudável. Estou fazendo terapia. O Lucas está comigo. Eu sei que não mereço, mas eu quero te pedir uma chance. Não de voltar a ser como antes, mas de começar de novo. Eu quero poder te ligar, toda quarta-feira à noite, e passar aqui no sábado de manhã, só para tomar um café. Se você deixar. As lágrimas que eu segurava rolaram quentes pelo meu rosto. O esforço para conter aquela explosão fez meu corpo inteiro tremer sutilmente, mas eu me mantive de pé, ereta. A mulher resignada morreu ali, naquele quarto, junto com o seu uniforme profanado. Em seu lugar, nasceu algo novo, algo frio, calculista e inquebrável. E você, no meu lugar, teria conseguido manter o controle. Eu sei, a vontade é de explodir, de colocar tudo para fora, de fazer o mundo ouvir a sua dor. É preciso uma força que a gente nem sabe que tem para engolir o grito e transformar a raiva em um plano. Se você também acredita que a verdadeira força não está no grito, mas na dignidade que se mantém mesmo sob a mais cruel das pressões, inscreva-se no canal. Junte-se a nós e apoie as histórias de quem, como eu, decidiu que não seria mais uma vítima. A gripe não chegou como uma visita educada, batendo a porta. Ela arrombou a fechadura da minha imunidade com a violência de um ladrão. Tudo começou com um arrepio na base da nuca, uma sensação de frio que não vinha da janela aberta, mas de dentro dos meus ossos. Em 24 horas, meu corpo era um campo de batalha. A febre subia em ondas, me deixando encharcada de suor e tremendo sob 2 cobertores. A dor era física. Você não sabe o que eu senti, Ricardo. Não foi a humilhação do Natal. Foi o meu uniforme de enfermeira no lixo, a minha vida de trabalho tratada como um trapo. Foi ouvir a chave girando na fechadura daquele quarto. Ali, você e ela não me internaram. Vocês me enterraram viva. Minha voz falhou. Para eu te dar qualquer chance, preciso de 3 coisas: respeito incondicional, honestidade brutal e tempo. Muito tempo. Você não vai mais tomar nenhuma decisão que me afete sem falar comigo. Minha casa, minha saúde, minha vida são minhas. Ele apenas assentiu, chorando silenciosamente. Eu entendo. O que você quiser, mãe. Se nunca mais quiser me ver, eu vou entender. Naquele momento, eu vi nos olhos dele, não o homem de 40 anos que me traiu, mas o menino de 6 que me abraçou no chão da sala e disse que eu era tudo o que ele precisava. Hesitante, estendi minha mão sobre a mesa. Ele a segurou como se fosse uma boia salva-vidas. Levantamo-nos e, ali, no meio da padaria, eu o abracei. Senti seu corpo tremer em soluços. Era o abraço do meu menino, carregado com a dor de um homem. 6 meses depois, um novo equilíbrio se instalou. Eu continuo na minha casa na Vila Mariana, que agora parece mais iluminada. Minha garganta parecia forrada com cacos de vidro, e cada tosse era uma punhalada nas costelas. Tentei me levantar para fazer um chá de gengibre, o mesmo que eu fazia para Ricardo quando ele era pequeno, mas minhas pernas cederam como gelatina. Fiquei ali, no chão frio da cozinha, por quase 5 minutos, antes de conseguir me arrastar de volta para a cama. Priscila entrou no quarto, o celular colado na orelha, e disse por cima do ombro: "Nossa, sogrinha, que drama! É só um resfriadinho." Ela deixou um copo de água na mesinha de cabeceira longe do meu alcance e saiu. Naquelas 48 horas, eu era uma ilha de dor e abandono na minha própria casa. Então, 1 mês depois da humilhação do uniforme, quando a gripe finalmente me derrubou de vez, o golpe veio. Eu estava deitada, a febre me roubando a clareza, o mundo parecendo um borrão de aquarela. Foi quando Priscila entrou no quarto, não com um chá, mas com um homem. Um médico que eu nunca tinha visto.
Ele não me examinou direito. Seus olhos eram frios, sua mão era rápida. Ele fez perguntas que eu mal conseguia processar. Minha cabeça pesada como chumbo. Vi Priscila sorrindo para ele. Um sorriso cúmplice. O homem escreveu algo numa prancheta. Uma sentença. Minha rotina é sagrada. Acordo às 7 horas, faço minha caminhada no Parque Ibirapuera e 2 vezes por semana sou voluntária no Hospital das Clínicas, contando histórias para as crianças na ala pediátrica. Minha paz agora tem o cheiro de bolo de fubá assando no forno e o som das risadas do meu neto. Ricardo cumpre sua promessa. Ele liga toda quarta e aparece todo sábado. Às vezes, apenas tomamos café. Em outras, ele me ajuda a consertar uma torneira que pinga ou a cuidar do jardim. Ele traz o Lucas, e nós 3 fazemos bagunça na cozinha. A ferida ainda está lá, uma cicatriz fina e sensível, mas a carne ao redor está cicatrizando, mais forte do que antes. Priscila, soube por terceiros, voltou para Guarulhos. Trabalha como caixa em um supermercado. Ela me ligou uma vez, há alguns meses. Eu vi o nome dela na tela do celular e, sem hesitar, recusei a chamada e bloqueei o número. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer trancadas. Aprendi que a dignidade não tem preço e que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Descobri que a mesma força que me fez trabalhar por 40 anos para cuidar dos outros era a força que eu precisava para cuidar de mim. E talvez você que me ouve agora se reconheça em alguma parte da minha história. O momento seguinte se desenrolou em câmera lenta. A voz de Priscila. Doce. Falsa. Vamos para um lugar melhor, sogrinha. Ricardo no batente da porta. Um fantasma. O rosto dele era uma máscara de culpa. Ele não me olhava nos olhos. Eles me levantando da cama. Meus braços fracos. Minhas pernas inúteis. A medicação que Priscila me deu. Para ajudar a senhora a relaxar. Um gosto amargo na língua. O sono chegando como uma maré escura. No carro, minha cabeça contra o vidro frio da janela. As luzes da cidade passando como estrelas cadentes. E então, eu vi. Com a clareza desesperada de um último suspiro, eu vi. Priscila abriu a bolsa dela. A bolsa chutes de R$900. De dentro da minha pasta de documentos, ela tirou a escritura da minha casa. A minha casa. Ela olhou para o papel. Um sorriso de predador. Guardou na bolsa dela. Fechou o zíper. Um clique. Um som final. Chegamos a uma clínica de repouso em Mairiporã. O cheiro de desinfetante e solidão me atingiu antes mesmo de eu sair do carro. O lugar era limpo, mas sem vida. As paredes eram de um bege triste. Priscila me ajeitou na cama de um quarto que não era meu. O colchão era fino, os lençóis ásperos. Ela se inclinou, o perfume dela me sufocando, e sussurrou, com um sorriso que não chegava aos seus olhos de gelo. Fica tranquila, sogrinha. Talvez você esteja se sentindo invisível, desrespeitada, um fardo. Ouça bem o que vou te dizer. Sua dignidade não é negociável. Existe uma diferença abismal entre o amor que se sacrifica e o amor que se anula. Aprenda a construir seus limites não como muros que isolam, mas como portões que só se abrem para quem merece entrar. A sua maior força muitas vezes é descoberta no momento da sua maior vulnerabilidade. A história que você acabou de ouvir mudou algo na sua perspectiva sobre dignidade e os seus próprios limites? Quero validar qualquer decisão difícil que você esteja considerando para proteger sua paz. Inscrever-se neste canal não é apenas clicar num botão, é um compromisso que você faz consigo mesma, de consumir conteúdo que valida o seu valor. Compartilhe esta história com alguém que precisa desesperadamente ouvir que merece respeito. E, por favor, deixe um comentário abaixo, não para mim, mas para as outras mulheres que estão lendo. Deixe uma mensagem de força, um testemunho do seu próprio poder. Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, um lugar onde nenhuma de nós se sinta sozinha. Lembre-se, o seu valor não está em discussão.